Salve galera, amigo do Bola Laranja, fã de NBA, estamos no ar para mais um episódio do Curtinhas do Bola Laranja, oitava edição do Curtinhas do Bola Laranja, e eu já desejo aqui meu feliz ano novo, feliz 2024 para a galera. É isso aí, galera, vamos falar hoje então, fazer um resumo aí da 10ª semana da NBA, tudo que rolou de melhor na 10ª semana da NBA, semana que começou lá no dia 26, na terça-feira, né, semana passada, já que a rodada de Natal foi na segunda, onde geralmente começam as semanas da NBA, mas essa semana é um pouquinho diferente. Rolou do dia 26 de dezembro, na terça-feira, até ontem, dia 1º de janeiro, na segunda-feira, tá? Então, essa semana começando na terça e terminando na segunda, e não de segunda a domingo, como é normal, mas passando as festividades, o ano novo aí, agora volta ao normal a partir da próxima semana, né? Já semanas contando de segunda a domingo. Certo? Então deixa o like, se inscreva no canal, não se esqueça, e também nos siga nas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e @blaranjaoficial no Twitter. Dê aquela força pra gente aí, senta o dedo no like aí e se inscreve no canal. Vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos começar o ano já falando de coisa boa, e será do queridíssimo Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder que teve 4 vitórias na semana, 4 jogos e 4 vitórias na semana. A gente vai falar dentro do top 5 aqui do Curtinhas do Bola Laranja também sobre eles, mas então ele foi eleito por mim, André Fantato, o time da semana. 4 jogos, 4 vitórias na semana 10, e agora está só a um jogo do líder Minnesota Timberwolves. Então, a garotada aí, né, Shai Gilgeous-Alexander, difícil falar esse nome, SGA, como os americanos gostam de falar, Chet Holmgren, Jalen Williams, Josh Giddey, mandando ver aí um dos times mais interessantes de assistir. Então, foi eleito o nosso time da semana, certo? E o jogador da semana não é do OKC, né? Vamos lá para outra conferência, é do Indiana Pacers. Finalmente o Indiana Pacers se encontrando aí, né? Então foram 4 jogos e 4 vitórias na semana também, embora não esteja no mesmo nível, mas fez uma semana boa, não esteja no mesmo nível do Thunder, né? E principalmente o Tyrese Haliburton, né? São 25,5 pontos de média, 16 assistências. 16 assistências de média em 4 jogos, rapaziada. Haliburton jogando demais, é o líder de assistências na NBA hoje, né? Ele ganharia aí o prêmio de quem mais dá assistências, né? Não o prêmio, mas um prêmio simbólico, mas nessa semana foram 16 assistências de média, e completando 5,8 rebotes e 1,5 roubos de bola. Então, Tyrese Haliburton jogando demais, eleito o nosso jogador da semana. Se eu não estiver enganado, a primeira vez que o Tyrese aparece aqui jogando demais e mantendo aí o time do Indiana Pacers muito forte mesmo. Certo? Agora vamos mudar para o lado ruim, galera. O lado ruim da coisa, que é o pior time da semana, né? Vamos começar então com o pior time, né? A gente já falou do melhor jogador e o pior jogador, e vamos falar então do pior time da semana, que foi o Charlotte Hornets. Hornets que, como o site da própria NBA diz, né? O Hornets é o novo Pistons. São 11 derrotas seguidas já, mas foram 4 derrotas na semana 10. Então o time aí tá num um túnel, né, sem fim, né, um buraco sem fundo. Então muito mal mesmo o Charlotte Hornets, brigando lá embaixo. Vou conferir aqui. Hoje eles estão junto com o Detroit Pistons lá no final da Conferência Leste, ocupando a 13ª posição, só à frente de Wizards e Pistons. Então muito mal também o Hornets, na pior sequência de derrotas, né, atualmente na NBA, 11 derrotas seguidas, eleito o time que amassou o aro na semana, né? Ou seja, o pior time da semana. E o jogador que amassou o aro na semana, tem amassado o aro já há algum tempo, né? Deu uma melhorada, mas voltou a ir mal, é Klay Thompson. Claro que, como eu já falei aqui, esse quadro ele é ingrato, né? Porque, obviamente, a gente não vai colocar os jogadores de menos expressão, né? Muitos jogadores com certeza tiveram aproveitamento pior do que o dele, né? Mas, claro, né? Se tratando de pesos e medidas, aí o que Klay Thompson deveria desempenhar para esse time, ele foi eleito o jogador que amassou o aro na semana, com plus-minus de menos 16,5 e um aproveitamento de só 22%, tá? Somando bolas de 2 e 3, e só 25% na bola de 3. Então,
para um dos maiores arremessadores da história, né, que é o Klay Thompson, junto com o Stephen Curry ali, são números bem ruins. Então, fechando aí o nosso quadro de melhores e piores da semana, com Klay Thompson, o cara que amassou o aro na semana. Certo, pessoal? Agora vamos passar para o nosso top 5, então, da semana. Os 5 melhores times, né? Os times que estão aí liderando. Mas antes disso, queria colocar uma estatística importante, pessoal. A NBA traz esse número também. Então, os confrontos Oeste versus Leste dentro da temporada, o Oeste vai vencendo com uma larga vantagem. São 72 vitórias para o Oeste e 56 vitórias para o Leste hoje, tá? Terça-feira, dia 2 de janeiro, antes dos jogos. Estou gravando aqui no comecinho da noite, então ainda tem os jogos de hoje. Mas hoje o Oeste lidera com 72 vitórias contra 56 vitórias do Leste. Certo? Top 5, então. Em quinto lugar, vamos começar de baixo, né, como a gente faz. O Philadelphia 76ers. Já vinha em quinto na semana anterior, manteve a posição, né, manteve o quinto lugar aqui. O Philadelphia 76ers, que hoje tem 24 vitórias e 8 derrotas. Desculpa, tem 22 vitórias e 10 derrotas. É o terceiro colocado na Conferência Leste. Tem 2 vitórias e 1 derrota na semana, tá? O Embiid está machucado, né? Fora aí nos últimos 4 jogos. Mas mesmo assim o Sixers venceu 2 jogos, né? Olhei alguns top 5 aqui. Alguns o Clippers está entrando nesse top 5. Né? O Sixers está caindo fora, mas eu resolvi mantê-lo porque venceu esses jogos mesmo sem Embiid contra times que costumam jogar bem dentro de casa. As vitórias foram contra Orlando Magic e Houston Rockets. Né? Então, a importância do elenco de apoio e também do Nick Nurse está conseguindo fazer esse time jogar legal. A boa notícia é que o Joel Embiid está de volta. Né? Nessa semana ele deve voltar, né? E com ele o Sixers tem 20 vitórias e 5 derrotas. Então, uma marca aí, né, para liderar a conferência. Então, com ele em quadra, a história é diferente, né? E essa semana são 3 jogos em casa, né? Tem volta do Embiid, tem 3 jogos em casa para já iniciar o ano com tudo, tá? Então, nessa semana, de 2 de janeiro a 7 de janeiro, vai jogar contra Chicago Bulls em casa, New York Knicks em casa e Utah Jazz em casa. Então, fechando o quinto colocado do nosso top 5 da semana 10, Philadelphia 76ers. Vamos pular então para o quarto colocado, que é o Denver Nuggets. Denver Nuggets de Nikola Jokic, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., como vocês veem na foto aí. Caiu uma posição, na semana passada era o terceiro, agora caiu para quarto aqui no nosso top 5. Teve 2 vitórias e 1 derrota na semana. Essa queda foi muito, essa queda de uma posição foi muito pela derrota jogando em casa contra o OKC, né? Era um jogo que o Nuggets certamente não queria perder, para mostrar quem manda, né? Mostrar quem é o atual campeão, continuar forte ali na briga pelo topo do Oeste, e perdeu por 26 pontos de distância, a pior derrota da temporada. Então, por isso que caiu uma posição aí, uma derrota até um certo ponto doída para o atual campeão. A boa notícia é que eles não perdem jogos fáceis, tá? São 16 vitórias e nenhuma derrota contra times com menos de 50% de aproveitamento. Então isso é importante na temporada regular, né? Conseguir vencer esses jogos e vencer rápido, né? A última vitória foi contra o Hornets, que obviamente acabei de falar que está muito mal, mas no último quarto o jogo já estava decidido, conseguiu poupar todo mundo. Mas o Nuggets vai ali, né? Fazendo aquele feijão com arroz para ligar o modo turbo nos playoffs. Mas, claro, como eu acabei de falar, uma vitória contra o OKC na temporada regular, né, um confronto direto, é sempre importante vencer para ganhar moral. A semana tem Golden State Warriors fora de casa, Orlando Magic em casa e Detroit Pistons em casa. Então, mais 2 times aí que estão com menos de 50% de aproveitamento. Notícia boa para o torcedor do Nuggets. Então, vamos continuar. O terceiro colocado, que também caiu uma posição, fazia tempo que não saía do top 2, hein? É o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, né? Caiu aí para a terceira posição. Tem 24 vitórias e 8 derrotas. Ainda é o primeiro colocado no Oeste, né? Ainda tem a liderança. E foram 2 vitórias e 2 derrotas na semana 10. Esse time é basicamente o que eu venho falando aqui, né, nas nossas 8 edições dos Curtinhas, né, acho que todas elas do Minnesota estavam ali no nosso top 5, precisa encontrar um ritmo ofensivo melhor, né. Nessa última semana o problema foram os turnovers, né, tem sido, né, geralmente tem cometido muito mais turnovers do que o adversário, fazendo aí com que ele perca os jogos, né? Então
precisa melhorar esse ritmo ofensivo, se encontrar mais Anthony Edwards, Mike Conley, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, envolver mais, girar mais a bola, né? Acho que é isso. Nos últimos 5 jogos, o Wolves teve uma média de 111,2 pontos para cada 100 posses de bola, o que hoje na NBA é muito baixo, né? Para você ter ideia, a média é de 113 do Wolves, que ocupa a 19ª colocação, tá? Então, o time que tem 113 pontos para cada 100 posses de bola ocupa a 19ª colocação. Esse time em eficiência ofensiva. Esse time é o Minnesota Timberwolves e que fez 111. Então, ficou abaixo já do 113. Então, claro que defesa ganha campeonatos, é o que esse time tem de melhor, é a melhor defesa da liga, né? Mas o ataque também é importante, precisa regular, precisa subir um pouco aí, chegar mais próximo do top 10 em eficiência ofensiva, né? De repente, trocas, trazer jogadores para arremessar mais do perímetro, né? Jogadores que criam o próprio arremesso, ficar de olho no mercado aí em Minnesota para talvez dar esse passo à frente e poder se, né, solidificar de vez ali na briga pelo título. E ainda é o único time que não perdeu 2 jogos seguidos. Ponto muito positivo para a torcida de Minnesota. E nessa semana tem o Pelicans em casa, o Houston fora e o Dallas fora, fechando o nosso terceiro colocado, Minnesota Timberwolves. O segundo colocado a gente já falou aqui, né, que é o Oklahoma City Thunder, que foi aí eleito o time da semana. Eu vou trazer mais algumas informações, né? Eles têm 22 vitórias e 9 derrotas, segundo colocado no Oeste, foram 4 vitórias na semana, como eu falei ali no quadro do melhor time da semana. Tá só um jogo de diferença, né? O Wolves tem 24 vitórias e 8 derrotas, tem um jogo a mais, e o Thunder tem 22 vitórias e 9 derrotas, um jogo a menos, então só um jogo de diferença para quem sabe assumir a primeira colocação da Conferência Oeste. A bola de 3 voltou a cair. Falei na semana passada que o time vinha meio não estava muito constante, ali meio instável, né, na bola de 3, 33% nos últimos jogos, né, antes dessa semana, e nessa semana, né, nas 4 vitórias, 44,6% de aproveitamento na bola de 3, tá? Só o Jalen Williams, Luguentz Dort e Chet Holmgren chutaram para 59%, tá? Então é uma combinação perfeita para um time que tem Shai Gilgeous-Alexander, que é muito bom na meia distância, na infiltração, enfim, abre muitos espaços, e se esses caras continuarem consistentes na bola de 3, fica muito difícil defender o Oklahoma City Thunder. Melhorou o aproveitamento contra times que têm 50% ou mais de aproveitamento na Conferência Oeste, né? E de um jeito excepcional. Venceu nessa semana 10 o Minnesota Timberwolves, o melhor time do Oeste, e venceu o atual campeão Denver Nuggets jogando fora de casa. Então, venceu aí 2 times que têm mais de 50% de aproveitamento e melhorou essa estatística que vinha sendo ruim, né? O Thunder estava com dificuldades de vencer esses times, né? Estava com recorde negativo contra times com mais de 50% de aproveitamento na Conferência Oeste. Hoje à noite enfrenta o Celtics, daqui a pouquinho, jogo que vale muito, né? Vai jogar em casa, então uma vitória contra o Celtics, que é o melhor time da NBA hoje, ainda colocaria esse time com mais moral ainda, então essa garotada tá jogando demais. Então a semana pra gente fechar o Thunder é Boston em casa, Hawks e Nets fora, certo? E para fechar o nosso top 5 semanal, não tem nem muito o que falar, mais uma vez eles, Boston Celtics. O Celtics continua performando em altíssimo nível, é o melhor time da NBA hoje, né? Já era o primeiro colocado na semana anterior, são 26 vitórias e 6 derrotas, 3 jogos e 3 vitórias na semana, né? E eles só tiveram 5 titulares uma vez nos últimos 7 jogos e mesmo assim venceu 6 deles. O único que perdeu foi aquele contra o Golden State Warriors na prorrogação, né? Naquela bola milagrosa ali do Curry. Então você vê a força do elenco, né? E ter sempre o ataque e defesa balanceados ali. Então nem sempre, né? Por várias vezes está sem um dos 5 titulares e mesmo assim vence os jogos. Ainda não perdeu em casa. São 16 vitórias e nenhuma derrota em casa, né? Estatística importantíssima, né? Principalmente para um time que vai ter mando de quadra nos playoffs, provavelmente, né? Já que está aí liderando a liga, né? Então, vencer em casa é muito importante. Subiu ainda mais em eficiência ofensiva e defensiva. Segundo melhor time de ataque, terceiro melhor de defesa. Números de time campeão, números de time que quer chegar longe, né? Quer ir longe, quer estar ali brigando pelo título, né? Tem o terceiro calendário mais difícil para o mês de janeiro, então é mais um ótimo teste para os verdinhos. Vamos ficar de olho no Boston Celtics, que, fechando eles, nessa semana, joga fora contra o Oklahoma City Thunder, acabei de falar aqui, esse jogaço de hoje à noite, em casa contra o Utah Jazz e fora contra o Indiana Pacers. Certo? Fechamos, então, o nosso top 5
semanal. Fechamos mais um Curtinhas do Bola Laranja. Espero que você tenha gostado. Para você que ficou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e nossas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e @belaranjaoficial no Twitter. Beleza? Um bom ano para nós. Espero que você nos acompanhe aqui no Curtinhas, né? Na semana toda, o ano todo. Esteja aí sempre com a gente, dando aquela força. Beleza? Vejo vocês na semana que vem, galera, para falar da semana 11 da NBA. Um abraço e até lá.